Hoje, a palavra que eu quero dizer para vocês é que Deus é suficiente. A presença de Deus é suficiente. E essa mensagem, ela veio ao meu coração através de um louvor. Ouvindo um louvor, e o Senhor foi ministrando no meu coração, e a presença dele foi invadindo, e ele me lembrou mais uma vez que a presença dele é suficiente. E no final dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu pude sentir paz, eu pude sentir alegria, eu pude sentir que aquilo que eu estava precisando eu encontrei. E o que eu peço a Deus nessa noite é que no final dessa mensagem você possa sentir a paz do Senhor, que você possa sentir a alegria do Senhor, e tudo isso está ligado, que você possa sentir a presença dEle e ver que a presença dEle é suficiente. Eu queria que projetasse para a gente Lucas capítulo 10, versículo 38, vou ler aqui na minha versão, mas é a mesma, eu acredito. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, e Maria escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Essa passagem ela fala de duas pessoas. Uma estava inquieta, preocupada com tantas coisas. E eu não sei em quem você se encaixa nessa noite. Se você entrou aqui por essas portas como Marta, ou se você entrou como Maria. Eu não sei se você chegou aqui com o coração inquieto, pensando em tantas coisas que você tem que fazer, tantos compromissos, ou se você entrou já prostrada, com o coração contrito e quebrantado, assim como o Hamilton leu aqui no início, aos pés do Senhor. Mas antes do Senhor ministrar essa palavra no meu coração, eu estava como Marta. Eu estava preocupado, eu estava ansioso, querendo resolver tantas coisas ao mesmo tempo. Eu estava preocupada com as coisas aqui da terra, focado nas coisas daqui da terra. E o que eu estava querendo ao mesmo tempo era trocar minha moto, trocar o meu carro, terminar minha casa e investir no meu trabalho. E eu focando nessas coisas, eu fiquei tão envolvido com as coisas do mundo, irmãos, essas coisas passageiras, que eu comecei a pesquisar sobre o carro que eu queria e fiquei vendo vídeos, vários carros. Depois eu comecei a pesquisar sobre moto, várias motos. E chegava do trabalho, eu estava lá no celular, no YouTube, vendo essas coisas. E meu coração inquieto, perturbado. Até que um dia eu decidi abrir o YouTube e colocar um louvor. E eu pesquisei um louvor que eu gosto, mas quando eu apertei Enter, veio um louvor entre as primeiras lá que eu não conhecia. Eu digitei uma coisa, apareceu outro nome de louvor. E o louvor, ele me tocou, pois o nome do louvor estava escrito: Eu prefiro a tua presença. E eu pensei, eu acho que é isso que eu estou precisando, eu vou ver esse vídeo. E cliquei naquele vídeo, nunca tinha escutado este louvor. Durante 11 minutos e 44 segundos, o adorador ele repete a mesma frase:
a mesma frase durante 11 minutos e 44 segundos. E esta frase é: só uma coisa eu te peço para mim, que eu possa morar na tua casa todos os dias, Senhor. E o adorador, ele vai repetindo esta frase. E eu fui me deparar que eu estava na condição de Marta, preocupado com tantas coisas, e aquele adorador estava na condição de Maria. Ele só queria a presença do Senhor, ele só pedia isso. É uma única frase, mas que naquele momento veio vários significados ao meu coração. O adorador, ele não estava pedindo um carro novo, o adorador, ele não estava pedindo uma moto nova, o adorador, ele não estava pedindo uma casa própria, e ele falando: e é só uma coisa que eu te peço para mim, Senhor, que eu possa morar na tua casa todos os dias. E Deus foi falando comigo, sabe por que Ele está pedindo só uma coisa? Porque isso que Ele está pedindo é a minha presença. E quando você tem a minha presença, você não quer saber de carro novo, de moto nova, de casa nova. Quando se tem a minha presença, você não quer mais nada, você só quer a minha presença, pois a minha presença é suficiente. A presença do Senhor, ela é suficiente. E nesse momento eu descobri que eu precisava sair da condição de Marta e me colocar na condição de Maria. Marta, ela estava preocupada em prestar serviço ao Senhor Jesus. E Maria, ela só queria o próprio Senhor Jesus. E o Senhor foi ministrando no meu coração: você não está precisando dessas coisas, você está precisando é da minha presença. Volte como no início, lembra do início. E você sabe como era no início, irmãos, na minha vida? Quando eu conheci a presença do Senhor, irmãos, eu ganhava R$500, eu não tinha carro, eu não tinha moto, mas eu tinha uma alegria tão grande no meu coração, que eu não pedia nada ao Senhor, eu não pedia nenhum carro, eu não pedia nenhuma moto, porque a presença dEle era suficiente. Eu me lembrei que quando eu trabalhava com meu irmão, eu falava com ele bem assim: cara, eu estou sentindo uma alegria tão grande no meu coração, como se tivesse recebido uma notícia muito boa, mas não aconteceu nada de diferente. As notícias são as mesmas, meu trabalho é o mesmo, meu salário é o mesmo, não ganhei nenhum presente, mas eu estou com uma realização tão grande dentro de mim. E essa realização grande dentro de nós é a presença de Deus. E parece que a Marta que é o exemplo dessa história, porque Jesus, quando entra na casa dela, ela está preocupada em servir Jesus, preocupada com os serviços. Parece que a Marta é o exemplo e Maria não é o exemplo, porque Maria não está fazendo nada, nenhum serviço, mas a Marta está preocupada com cada detalhe. Então talvez ela estava preocupada com as refeições, e eu falei: mas Senhor, mas Marta estava fazendo uma boa coisa, não? Parece que é uma boa coisa, irmãos, mas se a gente parar para ver os detalhes, quando Jesus entra na casa, a presença, a Maria, ela não quer saber de mais nada, ela já vê em Jesus tudo o que ela precisa, ela não está preocupada com nada, ela só quer a presença, só quer o Senhor, só quer estar prostrada. E a Bíblia fala que ela estava prostrada aos pés de Jesus, ouvindo-lhe. Então primeiramente ela estava preocupada em ouvir o que Jesus tinha a dizer. Por outro lado, Marta não se prostrou, não se preocupou em ouvir o que o Senhor tinha a dizer, mas ela tomou a própria decisão: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Ela tomou a própria decisão, ela não consultou o Senhor: Senhor, você quer alguma coisa? Quer que eu te sirva? Não. Ela achou que era do jeito dela e foi fazendo as coisas do jeito dela, e isso trouxe inquietação, preocupação com muitas coisas. E servir ao Senhor
inquieto, preocupado, sentindo este peso, você acha que agrada a Deus? Às vezes a gente pensa, eu vou fazer isso para o Senhor, fazer aquilo, e vai atraindo um monte de coisa, um monte de peso, se envolve tanto com a obra e esquece do dono da obra. Se envolve em tantos serviços e não se envolve com o dono dos serviços. E aí se torna peso, se torna pesado, e você começa a questionar até sobre o outro irmão. Mas eu faço isso e isso, aquele irmão não está fazendo, Senhor. Está sobrando tudo para mim. Servir ao Senhor desta maneira não agrada ao Senhor. Primeiramente, devemos prostrar aos pés do Senhor. E depois que a gente lança sobre Ele aquilo que está dentro de nós, nós se sentimos leve. A obra se torna leve, se torna prazeroso trabalhar para o Senhor. E às vezes a gente pensa como Marta, parece que aquilo que a gente está pensando, aquilo está correto. E nem consultamos ao Senhor. E começamos a fazer aquilo que a gente acha que está certo. Mas a Bíblia diz em Provérbios 14:12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Então, quando você achar que é isso mesmo que você deve fazer, lembra-se, primeiramente eu devo consultar ao Senhor. É Ele que sabe de todas as coisas. Às vezes a gente toma umas atitudes igual eu estava tomando. Eu vou trocar de carro. Não, agora eu não sei se eu troco o carro primeiro, eu troco a moto, eu vou financiar. E fui vendo tantas coisas sem antes consultar ao Senhor. E sabe o que isso me trouxe? Inquietação. Perdi meu tempo com a minha família pesquisando carro, pesquisando moto. Me trouxe preocupação, trouxe angústia dentro de mim. E depois que eu lembrei que primeiramente eu tinha que consultar ao Senhor, eu descobri que eu não estava precisando trocar de carro, não estava precisando trocar de moto, não estava precisando de casa nova, pois o Senhor tem... Eu moro de aluguel hoje, mas o Senhor, Ele tem mantido todo mês o dinheiro do aluguel. O Senhor todo dia mantém a luz, a energia, a comida. O Senhor tem me dado mais do que eu mereço, irmãos. O Senhor tem dado a nós mais do que nós merecemos. Uma vez perguntaram para um rapaz, tipo assim, tá tudo bem com você? Ele falou, mas está melhor do que eu mereço. E você já parou para pensar que o que a gente merece, irmãos? Deus, Ele sempre dá mais do que a gente merece, graças a Deus por isso. Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente sendo pecador. Então naquele momento o Senhor, Ele foi tirando toda a angústia dentro de mim, e eu atraindo a presença dEle através daquele louvor, foi tirando tudo aquilo que era de ruim, e de repente foi vindo uma paz dentro do meu coração. E de repente eu fui descobrindo que como eu pude me envolver tanto com outras coisas que não era a presença do Senhor, como eu pude perder tanto tempo, sendo que tudo que eu precisava e tudo que eu preciso estar no Senhor. Somente aquele que te criou com próprios dedos, somente aquele que soprou dentro das suas narinas sabe o que você precisa. Somente Deus sabe o que nós precisamos. E eu lembrei também do Salmos 84, versículo 1, que diz: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. E no versículo 10 diz: melhor é um dia na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Somente na presença de Deus, com Ele dentro de nós, tudo parece ser resolvido. Parece não, tudo é resolvido com Deus dentro de nós. E a Bíblia fala de uma mulher que ela não conhecia este Deus que a gente conhece, que não conhecia essa paz que eu estou falando.
que não conhecia esse Deus que é suficiente. E ela foi buscando nas coisas do mundo preencher aquilo que somente Deus pode preencher. Essa mulher que eu estou falando é a mulher samaritana. A Bíblia fala que ela teve 5 maridos e aquele que estava com ela não era dela. Jesus falou que aquele que beber daquela água do poço tornaria a ter sede novamente. Casa nova, mas vai pedir que essa presença te acompanhe até a sua casa nova, mas vai pedir que essa presença te acompanhe até a sua casa, que essa presença permaneça na sua casa, que essa presença vai para o seu serviço e que você possa morar na casa dele todos os dias, como diz aquele louvor. Senhor, só uma coisa eu te peço para mim, que eu possa morar na tua casa todos os dias. Senhor, eu prefiro a tua presença, porque a tua presença me basta. Se eu tenho a tua presença, não preciso de mais nada, porque o Senhor é suficiente. Então que em meio à adoração, em meio à presença dele, não se comporte como se comportou Marta, pensando nas coisas lá de fora, mas se comporte como Maria, se prostra aos pés dele. Se tiver que ajoelhar, ajoelha. Se tiver que chorar, chora, mas não fique como Marta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou